Vereador Gerson? Pois não. Tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de saber se vocês procuraram para que nós possamos estar analisando também. Sim, Vocês sim. trouxeram essa documentação na Câmara? Alguém trouxe de vocês, meninas? Porque eu acho que está tudo no advogado. Nós levamos para ele. Tá, não nos esquecemos não. Nós precisamos de documentos para poder ser analisado. Vocês conseguiram esses documentos então? Sim, Trouxeram? a gente levou no advogado, ele está analisando todos os documentos. Por isso que a gente tinha pedido os 30 dias, para procurar o advogado, né? Perfeito, obrigado. Roberto, Quem? Vereador Dr. Chaves. mais uma dúvida. Numa das primeiras sessões do ano, ficou decidido que para o projeto entrar na Câmara, ele teria que ter protocolado até às 4 horas da sexta-feira anterior, devido a alguns problemas que tiveram com documentos. Eu gostaria que esse projeto que está sendo apresentado hoje fosse apresentado o protocolo. Isso foi uma decisão da casa, então eu gostaria de ver o protocolo desse projeto. Se existe esse protocolo. Eu passo a mais algum vereador? Passo a palavra então para o senhor prefeito municipal, Wanderley Borges. Bem, gente, o que me traz aqui hoje a respeito desse projeto dos agentes comunitários? Desde do início do ano, acho que tive conversando com as agentes comunitárias uma vez e disse para elas naquela época, quando nós fomos notificados logo em fevereiro da questão dos agentes comunitários, que o máximo de tempo que eu conseguisse ganhar em recurso no tribunal, eu iria fazer isso daí numa reunião que eu tive com as agentes comunitárias lá no Departamento de Saúde, na sala de reunião do Departamento de Saúde. Então eu iria recorrer e ia tentar conseguir ganhar o máximo de tempo que eu conseguisse nessa questão dos agentes comunitários. O que acontece? Vamos voltar e ver o que acontece. Lá em 2001, a prefeitura fez um convênio com a ASPA para gestão do programa de saúde da família no município. Quando chegou em 2006, o Congresso aprovou uma lei dizendo o seguinte, que as agentes comunitárias teriam que ter vínculo direto com o poder público. Né? Nos primeiros anos, isso passou, o tribunal não pegou no pé. Quando chegou em 2010, o tribunal enfocou essa questão do agente comunitário nos municípios. E não é só São João. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o número de municípios que o Tribunal de Contas está julgando as contas irregular e está... O número... Está funcionando isso aqui? Tá. O número de municípios que o Tribunal de Contas está julgando as contas irregular e determinando de imediato a regularização da questão dos agentes comunitários. Então nós fizemos recorrendo, né, nesse período todo aí. Isso nós acompanhando a tramitação dentro do tribunal, ele tem algumas instâncias que ele passa, o processo por dentro do tribunal. E nas instâncias que ele passou, primeiro ele passou pela TJ. O recurso nosso teve um parecer contrário, dizendo que o município tem que contratar os agentes comunitários por processo seletivo público no quadro. Hoje está na SDG, está com um parecer já para ir para plenário, para ser julgado irregular. Qual que é a nossa preocupação? Tá? A hora que for julgado irregular a questão dos agentes comunitários pelo Tribunal de Contas, nós não temos outra saída, a não ser rescindir o convênio de imediato, porque ele passou a ser irregular. Ou nem deixar chegar a julgamento, porque se nós deixarmos chegar a julgamento, nós vamos sofrer algumas penalidades, além da questão que nós vamos perder, tá, o convênio com o Ministério da Saúde. Por quê? O convênio com o Ministério da Saúde, nós recebemos até agosto 1.125.000
R$ 1.000 para manter o programa de saúde da família. Nós temos 11 equipes de programa da saúde da família, nós temos o Vila Valentim, o Maestro Mourão. Se nós tivermos que romper a questão dos agentes comunitários, né, e parar com a questão dos agentes comunitários, nós perdemos de imediato o convênio com o Ministério da Saúde. Então, e nós precisamos o quê? Ter um prazo em torno de uns 90 dias, tá? Vamos supor, o projeto passando. Nós vamos ter que abrir um processo seletivo público. Tá? O pessoal vai prestar o concurso, até prestar o concurso, até você poder admitir, até a lei que passar na Câmara, nós publicarmos tudo. Isso nós acreditamos que vai 90 dias. Tá? Para a gente poder trazer esses agentes para o quadro, para você não correr o risco de perder o convênio com o Ministério da Saúde. Porque o convênio hoje, esse recurso que nós recebemos do Ministério da Saúde, nós devemos receber até o final do ano em torno de 2 milhões. Ele não financia só os agentes comunitários, ele financia também o resto do pessoal que você tem nos postinhos. Tá? Nos programas de saúde da família. Então, você vai perder todo o recurso. Então, o que acontece? Nós não vamos ter recurso para manter os PSF. Então, nós não vamos perder só o recurso que vem para pagar o agente comunitário. E isso está indo para julgamento. A hora que tiver o julgamento, nós não podemos nem esperar ter o julgamento, tá? Por quê? Senão a prefeitura vai sofrer algumas penalidades. Aí o tempo acabou. Tá? Então, nós temos que nos antever, né? A gente tem que nos precaver. O que nós temos que fazer? Isso não passa de novembro no Tribunal de Contas para ser julgado. A partir do momento que é julgado, acabou. Aí acabou, não dá mais tempo. Tá? Então nós temos que criar. Hoje não existe outra forma de você contratar os agentes comunitários de saúde a não ser com vínculo com o poder público. Nós procuramos várias alternativas. Tá? Lá atrás saiu que nós poderíamos contratar através de OS, nós fomos atrás, nós visitamos OS, nós tentamos. Não existe como contratar através de OS, nem de forma nenhuma. O agente comunitário de saúde tem que ter vínculo direto com o município. Se nós não tivermos, tá, os agentes comunitários de saúde, nós vamos perder o convênio. E perdendo o convênio, nós não temos nem a possibilidade depois de contratar. Por quê? Aí nós perdemos de vez, nós não vamos ter o recurso. Aí nós vamos ter que criar os empregos, tá? Trabalhar junto ao Ministério da Saúde para fazer um novo convênio. Tá? Isso não é uma coisa rápida, isso leva questão às vezes até de ano. Tá? Para trabalhar junto ao Ministério da Saúde para fazer um novo convênio. E isso, gente, não é só a questão. Eu também estou preocupado com 72 pessoas que vão deixar a aspa. Tá? Mas eu também estou preocupado com a saúde da cidade. Nós vamos perder, tá, os recursos que nós mantemos a saúde da cidade. Eu assumi publicamente com as agentes comunitárias que na hora de fazer o edital de concurso, se não tiver nenhum impedimento legal, tá, nenhum impedimento legal, nós vamos colocar uma pontuação, tá, no edital, de tal forma que aqueles que vinham trabalhando como agente comunitário, tem uma pontuação no edital. Isso existe um compromisso público meu, tá? Desde que não tenha nenhum impedimento legal. Existe um outro aspecto, se você me deixar terminar de falar, tá? Existe um outro aspecto legal, tá? E elas estavam com o advogado no dia que nós fizemos a reunião na prefeitura. Hoje não tem nem contra o que recorrer, porque nós não temos os empregos públicos. Tá? O que eu acredito, a partir do momento que você criou os empregos públicos, tá? Você criou os empregos públicos, nós abrimos o processo o edital de processo seletivo, tá? Elas vão poder, os agentes comunitários, vão poder ir para a justiça e discutir a questão, porque na lei de 2006 fala o seguinte, que aquelas que estavam trabalhando fala que se foi admitido por processo seletivo público, elas podem vir para o quadro. Só que o pessoal do jurídico entende que o processo que foi feito não obedeceu todos os requisitos. Então, fica complicado você trazer de forma administrativa.
Então, o que eu tenho? O que nós discutimos no dia? A partir do momento que você tem os empregos, tá? Você pode, elas podem entrar na justiça. Eu acredito que elas podem, como nós estamos criando emprego público e não cargo público pelo processo CLT, eu acredito que elas podem, inclusive, na Justiça do Trabalho, que é mais simples, e conseguir uma liminar. Desde que tenha uma decisão da Justiça, eu não tenho problema nenhum em incorporar elas no quadro. Só que não tem o que você fazer enquanto você não tiver os empregos criados. E a partir do momento, vamos supor, que a Justiça decidiu que você pode incorporar elas no quadro, nós entramos com isso no tribunal, está sanado o problema que você tem. Tá, o tribunal vai dizer, não, resolveu o problema. Tá, não importa, porque você tem um emprego criado, elas vão passar a ter o vínculo direto com o município. Está se discutindo se elas têm o direito ou não. Mas enquanto você concorda comigo, né, Lupe? Enquanto você não tiver o emprego público, você não tem nem contra o que recorrer. Tá? E se a gente deixar esse processo se alongar, tá? Com a questão do sobrestamento por 30 dias, nós chegaríamos em outubro. Nós não vamos ter mais tempo útil de fazer o processo seletivo público. E nem ter tempo de discutir com a Justiça. Nós vamos perder o convênio com o Ministério da Saúde. Né? E aí você envolve não só os agentes comunitários, você envolve todo o pessoal dos programas de saúde da família que são contratados através desse programa. Que nós recebemos recursos para manter. Então não são só os agentes comunitários, são os médicos, são os enfermeiros, são todo o pessoal que você tem contratado na unidade. Então você deixa de ter o programa da saúde, de saúde da família, os PSF, agora é ESF, né? Não é mais PSF. Você deixa de ter os ESF e passa a ter uma unidade básica de saúde. Você vai ter que reduzir a estrutura, tá? Para ficar dentro daquilo que você tem de orçamento, que você perdeu mais de 2 milhões de reais se você não tomar as providências que você tem que tomar a tempo. É essa a nossa preocupação. É isso que me traz aqui hoje, é isso que eu vim pedir para os vereadores, tá? Porque nós não temos saída mais, nós estamos com o tempo no limite, nós não temos mais jeito de adiar essa questão dos agentes comunitários, tá? O Tribunal de Contas está em cima, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver um monte de prefeitura aí que estão com problemas, tá? E o que nós estamos tentando fazer é correr contra o tempo. Tá, para tentar resolver o problema da melhor forma possível. Roberto, eu estou aberto a qualquer questionamento. Os vereadores. Vereador Dr. Ademir, logo em seguida vereador Heberson, logo em seguida vereador Dr. Chaves. Wanderlei, boa noite. Boa noite. Wanderlei, eu estava lendo aqui o apontamento feito pelo Tribunal de Contas. Eles colocam, resumidamente, que o município deve promover um processo seletivo público para a referida contratação dos agentes comunitários. A criação dos cargos, eu vejo que realmente não tem como impedir a criação dos cargos, nós temos que criar os cargos. Mas a dúvida que eu tenho, aqui eu tenho um parecer jurídico que diz o seguinte: não se pode confundir concurso público com processo seletivo público. Né? São expressões que não são equivalentes. Eles colocam até que seria estranho um concurso público para uma agente comunitária, uma vez que a agente comunitária ela é localizada. Como é que eu poderia fazer um concurso público para uma área? Elas têm que trabalhar naquela área. E a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: havendo concurso público ou processo seletivo, elas sendo aprovadas, há uma lei, que eu peço ajuda para a Patrícia e para o Lupe, que existe uma estabilidade para essas, após 3 anos. Elas poderiam ser demitidas caso elas mudem de área. Ela mora, por exemplo, na Vila Valentim, mudou de área, ela pode ser demitida após 3 anos? Se a lei que criou lá dá as condições para ser demitida. E o processo seletivo público vai ser processo seletivo público e não concurso público. Tá? Por quê? E a inscrição vai ser feita por área. Então você tem, em cada PSF, você tem aquela equipe, a área que ela abrange, a área de abrangência de cada equipe. Né? Então, a inscrição vai ser feita por área. Você tem um único concurso, mas você vai selecionar o candidato por cada área. Tá? E elas têm que morar na área que elas trabalham, na área que elas vão trabalhar. Eu entendo que se elas estão morando, por exemplo, na Vila Valentim, tá? E elas mudar lá para o DR, elas perderam o emprego. Tá? Porque a condição do agente comunitário de saúde é residir no bairro. Né?
E por que o governo federal vem batendo nessa questão de que você tem que ter o agente comunitário de saúde no quadro, tá? Tem que ser do bairro e tem que ser do quadro. Exatamente para existir um compromisso do poder público de que não desativa o dia de amanhã os programas de saúde da família. Porque toda a atenção básica da saúde caminha, tá, para a CPSF. Né? E é uma exigência quase que do governo federal. Você consegue trazer recursos se você for criando os PSF, né? Agora é ESF. Vanderlei, boa noite. Boa noite às agentes também. Na verdade, o que eu vou falar é mais uma justificativa já daquilo que eu penso e daquilo que talvez eu vote, que é bem provável que eu vote dessa forma. Eu vou ser muito franco com as agentes e muito franco comigo mesmo. Viu, Vanderlei? Quando o senhor convidou os vereadores lá, eu realmente fiquei preocupado com toda essa situação. Verdadeiramente. E eu estive juntamente, no dia seguinte, na quarta-feira, eu fui junto ao sindicato da categoria de vocês, das agentes. E eu fui até quase de forma implorando para as agentes, para o sindicato, me trazer uma única brecha que dê para a gente continuar com a contratação. Eu fui. Eu como vereador, eu fui, porque é o meu voto. Então, eu fui me informar. E eles realmente falaram, Heberson, não tem o que ser feito. Isso, o sindicato. Né? O que vocês podem nos ajudar? Eu falei, o que eu posso ajudar as agentes nesse momento? Ele falou que simplesmente aumente o piso salarial, que na convenção foi de forma errada no contrato. Mas aí depois eu parei de sair, passou alguns minutos, eu falei, mas engraçado, o concurso, eu pensei, depois eu não consegui falar, mas eles mandaram aqui, eu comuniquei. O concurso é para os servidores, vai mudar a categoria. Né? Então não tem a reivindicação do SimSaúde, mas sim agora do sindicato dos servidores. Né? E realmente, nesse novo contrato, já está sendo alterado, acrescentando, na verdade, na lei, né, o ticket de alimentação, já tem isso nesse novo, né, que é por lei, e também insalubridade, e tem mais alguma coisa. Eu peguei agora à tarde com o pessoal lá, quanto que ficaria o eu salário. Acho que é 1.300 e pouquinho. 1.368,35 vai ficar o salário, porque você vai incorporar os benefícios que você tem para o servidor público. Isso, então, eu fui atrás para poder tentar achar uma solução. E eu confesso que hoje eu fui atrás de mais 2 advogados, inclusive um possível advogado de vocês. Um possível advogado que não foi ainda constituído. Né? E ali na conversa eu tentei achar uma solução. E realmente, isso seria... assim, de certa forma, a gente entrou numa conversa, mas de inconstitucionalidade, né, de vocês. Mas confesso que eu vejo que hoje, nessa votação, não tem o que ser feito. É como o doutor Ademir falou. Né? Mas eu tentei ir buscar uma brecha e eu não consegui. Né? E tudo isso que o senhor prefeito comentou, eu fui verificar na internet, de fato. E eu vi alguns municípios sendo multados, sim. Né? E perdendo essa verba do PSF. Então, eu não conseguiria, eu justifico já que eu não gostaria que minha cidade retroagisse no tempo e perdesse essa possibilidade do PSF, né? E voltar ao UBS. Né? Então, é muito sério e que tem muita responsabilidade de nossa parte nessa votação. Então, eu confesso a vocês, Paty, né, se você permite eu falar, é que você compreenda e entenda a situação, pelo menos, dessa votação. Entendo da forma que foi feito.
vejo também algumas falhas e erros que essa casa deve sim procurar buscar lá atrás. Viu, senhor prefeito? Eu não vejo, eu vejo o problema que foi identificado lá atrás, que chegou à terceira instância, né? Então foram passados, na tentativa talvez, de poder a permanência de vocês, que lá no final poderia conseguir a permanência do emprego. Mas eu vejo que isso tem que ser identificado, parecer geral do tribunal, né? Para a gente identificar, mas isso seria uma outra questão. Hoje a questão seria da votação para a criação de cargo, correndo o risco, eu acho que no final de novembro, se eu não me engano, o senhor tem que estar com essa gente na rua já, dessa contratação. Portanto, eu entendo sim a sua preocupação, e eu não queria jamais votar em um projeto que poderia a cidade de São João retroagir. Tá? Então, eu já te falo a minha posição, minha opinião sobre essa situação hoje das agentes. Sinto muito, realmente, essa situação das agentes. Sinto, de coração. Inclusive, hoje à tarde, fui visitar, agora no finalzinho da noite, algumas agentes em suas casas. E que eu sei que são minhas amigas. E elas sabem da minha seriedade. Né? Eu fui visitar e elas entenderam a minha posição. Vereador, só um minutinho. Não vamos fazer o seguinte. Vocês Roberto, estão sendo representados aqui pela Patrícia. Faz um bilhetinho, a Patrícia fala deixa o Dr. Chaves, logo em seguida o Fernando Betti, e depois a Patrícia vai falar isso, né? É isso, né? Tá, okay? Roberto, eu gostaria de colocar... Só um minutinho. Vereador Dr. Chaves. Duas colocações. Hoje tudo se resume nas agentes comunitárias. Mas PSF ou ESF, conforme a nomenclatura nova, não é só agente. Como vai ser resolvido os demais componentes dessas ESFs, médicos, dentistas, etc. e tal? Com relação ao que o Heberson colocou, com a seriedade do caso, isso também era sério semana passada e não foi discutido assim. Foi discutido de uma maneira diferente. Na semana passada, as agentes estavam inscritas para falar. Por que não teve a presença do prefeito? Por que isso não foi discutido dessa mesma maneira semana passada e deixou para vir hoje com a criação de um projeto novo e tirando o projeto que foi sobrestado a pedido delas na semana passada? Tudo isso poderia já ter sido discutido semana passada, com a presença das agentes, com a presença do prefeito e a nossa. Isso já poderia ter chegado num denominador comum. Por que esperou esse ponto? Por que esperou essa situação? Então, nós demos a palavra para elas que ficaríamos com o projeto 30 dias sobrestado. De repente, retira o projeto e entra um outro projeto e vai ser votado em caráter de urgência. Por que isso não foi discutido a semana passada? Elas estavam inscritas. Todo mundo sabia que elas iriam estar no plenário. Por que isso não foi discutido semana passada? Vereador Fernando Betti. Bom, semana passada, na quinta-feira da semana anterior, nós tivemos uma reunião na prefeitura, teve alguns vereadores, teve com a gente lá, e junto com as agentes comunitárias. Nessa reunião, nós discutimos essa questão dos agentes comunitários de forma bem, com todas as agentes comunitárias. Devia estar 72 agentes comunitárias lá e nós discutimos isso daí, com todas as agentes comunitárias. E lá, inclusive, o pessoal do próprio sindicato do Sim Saúde que estava lá, num determinado momento, levantou e falou que não via outra alternativa a não ser criar os empregos para depois tomar qualquer decisão, inclusive jurídica. Porque sem os empregos não há como você recorrer. Tá? Então, isso o sindicato, inclusive, estava lá. Eu entendi, naquela oportunidade, que o ponto estava pacífico. Tá? Inclusive entre as agentes, os vereadores, que todo mundo tinha entendido a gravidade da situação, tá? Porque a partir do momento, ninguém... Tá? Vocês acham que eu quero rescindir o convênio com a ASPA? Eu quero a questão dos agentes comunitários? Não. Tá? Nós estamos tomando por uma decisão legal. Nós não temos outra alternativa. Nós procuramos, nesse tempo todo,
Nós procuramos, nesse tempo todo, encontrar alternativas legais. Inclusive você foi comigo em São Paulo, nós tentamos encontrar uma alternativa legal. Nós tivemos, em várias oportunidades, tentando encontrar alternativa legal, e não encontramos. Teve eu e você e o Perinoto lá, e não encontramos. Ninguém, até hoje, deu qualquer coisa jurídica. Olha, pode ser através, E nós temos hoje o posicionamento do Tribunal de Contas, o posicionamento do CEPAM, todos contrários. E nós tentamos ao máximo, esse tempo todo que nós tentamos postergar isso com recursos no tribunal, foi para ganhar tempo, para ver se nós encontrávamos uma alternativa legal, que você pudesse conservar as agentes comunitárias através da ASPA. Só que nós não encontramos nenhuma alternativa. Você mesmo hoje, nós conversando hoje à tarde, você disse que você entende que é legal, que não tem outra alternativa. Sim. Que não tem outra alternativa a não ser contratar as agentes comunitárias, de ter vínculo direto com o poder público. Quanto à questão de se pode ser as agentes que estão hoje lá, isso vai ser uma coisa que a justiça vai ter que decidir. Porque se houver alguma possibilidade legal de aproveitar as atuais agentes que estão trabalhando hoje, não tenha a menor dúvida de que eu estou aberto a isso, de que eu vou pedir para o jurídico ajudar nisso. Se houver alguma possibilidade legal de aproveitar as atuais agentes que estão trabalhando no Programa de Saúde da Família através da ASPA, sem processo seletivo público, não tem por que não fazer. Mas desde que isso seja legal. Desde que tenha uma decisão judicial. Em não tendo isso, qual que é o compromisso nosso público? Pedir para o jurídico estudar, da gente dar uma pontuação que chegue em torno até de uns 25% da prova, que você possa, isso foi até uma sugestão da casa aqui, que você possa, Vereador de certa Heverson forma, fez a sugestão. que você possa, de certa forma, ajudar a quem está trabalhando, porque eu acho nada mais justo. Agora, não, porque é ruim você trocar as agentes comunitárias. Elas estão acostumadas com as famílias, elas estão acostumadas com todo o pessoal do bairro está acostumado com elas. É que nós não temos outra alternativa legal. E nós temos a responsabilidade de manter esse programa, Esse programa é importantíssimo. Doutor Ademir, o dia que nós entregamos o PSF lá do Durval Nicolau, o senhor foi testemunha disso que o senhor disse, quanto que a saúde pública melhorou em função dos PSFs. E o que o PSF consegue avançar na questão da saúde pública. Então, é importantíssimo o trabalho delas. Agora, eu tenho um impedimento legal de continuar com as agentes comunitárias contratadas através de uma entidade. Ou entidade, ou OCIP, ou OS, quer dizer, as agentes comunitárias não existe essa possibilidade. Quanto ao resto do pessoal que você tinha me questionado, Chaves, nós tivemos até uma reunião hoje de manhã na prefeitura. Eu estou determinando a abertura de uma concorrência pública, que vai poder participar a OS. Quem tiver legalmente habilitado para participar, vai. Não vou fazer contrato não vou fazer licitação só para a OS. Porque, em primeiro lugar, a OS também só pode admitir mediante concurso público. Então, você já está tendo todo esse trauma com as agentes comunitárias. Então, se abrindo uma concorrência pública, e tiver a empresa, pode aproveitar o pessoal que está hoje trabalhando nos postos. Então, nós não vamos poder, inclusive, continuar com o convênio com a ASPA. Por quê? Porque o convênio com a ASPA, no objeto dela, ela não contempla a questão de prestar serviços para o município. Ela não contempla essa questão de prestação de serviços. Então, nós não vamos poder nem continuar com o convênio com a ASPA. Mas isso não está agora no tribunal, coisa. O que está no tribunal agora? A questão das agentes comunitárias. O tribunal firmou uma posição que ou você tem as agentes comunitárias com vínculo direto com o município, ou você você sofre todas as penalidades legais do tribunal e perde, inclusive, o recurso e o convênio com o Ministério da Saúde. Vereador Fernando Betti. Vanderlei, eu queria perguntar
referente ao que tipo de cargo as agentes vão ter. Seria agente público ou funcionário público? E por que SLT e não estatutário? Que aqui no parecer do CEPAM, está aqui. No caso, os agentes ocuparão cargo ou emprego público, conforme o regime jurídico adotado pelo município. Veja, a lei que criou os agentes comunitários, ela recomenda que, mesmo que o município de São João adota o regime estatutário, mas a lei recomenda que o agente comunitário seja CLT. Né? Quando ele fala conforme o regime jurídico adotado pelo município, é no caso das agentes. Tá? O município pode adotar o estatutário, mas não é recomendado. Tá? Por quê? Porque se o agente comunitário, o dia de amanhã, mudar de bairro, e ele não está integrado dentro do plano de carreiras da prefeitura, é um cargo específico de um convênio que você tem com o Ministério da Saúde. Elas você são remunera os funcionários agentes públicos ou agentes? Oi? Elas são- serão empregadas públicas, tá? Você tem na nossa legislação você tem o servidor público é os dois, tá? Tanto o empregado público como o funcionário público. O funcionário público é o ocupante de cargo público. O empregado público é o ocupante de cargo de emprego CLT, tá? Que é regido pela consolidação das leis do trabalho, tá? O empregado público, quando ele se aposenta, a aposentadoria dele é no INSS, tá? E o ocupante de cargo público é no Instituto de Previdência Municipal. Então, as agentes comunitárias, como você tem essa questão de bairro, você tem uma série de questões outras da agente comunitário, então é recomendado, tá, que você crie emprego público. Tá? Inclusive o Ministério fala nessa linha, de que você deve criar emprego público e não cargo público. E lá atrás, eu queria fazer outra pergunta. Você disse que a ASPA não pode prestar serviços para o município. Ela não é qualificada para isso. Por que lá atrás o prefeito Laerte fez a contratação pela ASPA? E por que que na época foi aceito pelo Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, veja, o que acontece? O Tribunal de Contas, ele enfoca determinados aspectos, tá? De repente, um ano, ele vem e enfoca a questão de contratos de obras, ele vai enfocando aspectos, tá? No ano de 2010, ele enfocou a questão dos agentes comunitários de saúde, tá? Então, todos os municípios que tinham agentes comunitários de saúde que não estavam obedecendo a Lei 11.350, tá? Ele apontou isso, tá? E a partir dali se montou um processo. Aí ele criou um apartado e é esse apartado que está sendo julgado, tá? Então, a partir daí, você não tem como mais ter os agentes comunitários contratados através de uma entidade. Então entenda-se que na época o Tribunal de Contas não prestava atenção nisso, não tinha olhos para esse problema. O tribunal ele tem Mas enfoques, o problema já existia. né? Ele tem enfoques, né? Se você me perguntar se o convênio lá atrás, quando ele foi celebrado, tá, entre a prefeitura e a ASPA, se a ASPA podia legalmente fazer esse convênio, não. Tá? Por quê? Porque o objeto dela, tá, não prevê a prestação de serviços. Tá? Mas o tribunal veio apontar essa questão, principalmente dos agentes comunitários, no ano de 2010. Tá? Ele apontou, isso montou um apartado e veio. No dia 25 de fevereiro, eu fui notificado dessa questão dos agentes comunitários que eles não estavam aceitando, que veio isso para nós, nós fomos notificados. A partir daí, nós fizemos uma nova defesa e entramos no tribunal. Nós conseguimos, né, eu estava até hoje falando, nós conseguimos levar isso por 5 meses. Foi o que eu comentei com as agentes o dia que nós tivemos numa reunião lá no Departamento de Saúde. Que o máximo de tempo que eu conseguisse prorrogar dentro de legal, recorrendo, tudo, eu iria tentar. Iria tentar tudo que fosse possível legalmente. Tá? Só que chegou num ponto agora que eu não tenho mais o que fazer. Tá? Ou nós criamos os empregos, ou eu encerro o convênio e paro aqui com os agentes comunitários e com o programa de saúde da família. Quer dizer, aí nós temos uma responsabilidade com toda a cidade. Com toda a cidade. Tá? Que nós vamos perder tudo, nós vamos perder todo o que está vindo. Agora, qual que é o compromisso nosso? Tá? De você
tá aproveitando os agentes comunitários, tá? Tentar Através ao de uma máximo, ação judicial. tá? Através, em primeiro lugar, de uma Seria medida, só essa maneira. primeiro lugar, através de uma medida judicial. Segundo lugar, tá? Fazendo o concurso público e dando uma pontuação. Outra coisa, a partir do momento que nós vamos fazer uma licitação para aproveitar o pessoal que estão trabalhando nos postos, tá? E nós vamos contratar uma empresa para prestar os serviços, outros serviços que não estão. Veja, você tem o pessoal que está trabalhando nessas outras atividades nos postos hoje. Em tendo vaga e você tendo o pessoal que trabalhava como agente, tá? E que não, por um problema ou por outro, não conseguiu entrar no processo seletivo, eu vou pedir para a empresa que ganhar a licitação que aproveite esse pessoal. Tá? Uma outra coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou pedir para a Lia, tá? Arrumar alguém, tá? Que nesse período aí de que nós estiver soltando o edital, tudo, que possa estar dando aula para os pessoal que são agentes comunitários, tá? Para estar tentando habilitar mais. Não pode ser restrito só a eles, mas está tentando ajudar o pessoal na questão do concurso. Ajudar, dando aulas, tá? Para poder se prepararem para o concurso. Ok. Patrícia. Roberto. Só para a Fernanda vai. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. Moacir, tá desligado o microfone. Tá ligado? Eu sou agente comunitária lá do PSF da Vila Valentim. E eu gostaria de falar o seguinte. Primeiramente, nós sabemos que essas 72 vagas vão ser aprovadas hoje. Ninguém aqui fala não sabia. Essas coisas nós já sabemos. A única coisa que a gente fica triste é o seguinte. Se essa lei é de 2006... Então, o que acontece? Desde 2006, são poucas as meninas que entraram antes dessa lei. Então, depois de 2006, poderiam ter feito um concurso, alguma coisa, para ter aproveitado elas. Entendeu? Isso foi erro de administração passada, de não ter feito concurso público para as outras agentes que entraram após esse período, tá? Sendo que hoje eu poderia ser funcionária pública. Entendeu? E eu não sou por quê? Por erro da administração passada. Eles quiseram permanecer as antigas, tudo bem. Eu concordo, porque elas são muito competentes. Tem um carinho enorme da população. Na minha unidade também. Tem meninas que são muito queridas, que são antes de 2006. Só que o pessoal que entrou depois. Então, acho que isso a população não sabe. A população não sabe que tem funcionárias que não têm o ensino médio e que o concurso vai exigir o ensino médio. Tá? Então, elas não vão poder prestar. Existem funcionárias que eram do PAX, que foram funcionárias transferidas se eu não me engano, pelo Nelsinho Nicolau, para não perder o cargo. Tá? Elas foram redistribuídas e hoje elas não moram na área para estar prestando o concurso público. Entendeu? Isso a gente sabe. Vai ser 72 vagas aprovadas hoje, a gente sabe. Porque ninguém quer fechar o PSF. Só que ninguém sabe o que a gente está sofrendo lá hoje. Tá? O assédio moral, a gente visitar a casa, a pessoa fala assim, mas você não vai ser mandado embora? O que você está fazendo aqui? Eu estou doente, gente. Eu não aguento mais essa pressão na minha cabeça. Por mim, poderia votar hoje, isso daí, pelo amor de Deus, aprova. Porque eu não aguento mais. É uma pressão que a gente está sofrendo. Entendeu? Mas eu deixo bem claro para a população. É erro da administração passada, porque era para ter sido feito o concurso público a partir de 2006. As antigas poderiam estar fazendo uma prova, poderia ter passado. Eu tive contato com uma agente comunitária de Mogi Guaçu. Eu aconselharia o senhor prefeito ou os vereadores que se interessarem a estar entrando em contato com os vereadores de lá para ver como que foi feito. Porque, pelo que ela me explicou, a gente tem chance, sim, se delas foram legais. Então, eu acho que a gente tem uma chance. Entendeu? Porque eu vi o anúncio no jornal, eu fiz a prova no IPFAI, supervisionado por funcionários públicos da prefeitura, fiz entrevista com funcionários públicos do Departamento de Saúde. Entendeu? Então, eu acho que se teve uma administração direta ou indireta, teve.
Agora, assim, eu acho que se a gente não consegue esses 30 dias, eu acho que tem que ter um pouco de consideração de todos os vereadores, do senhor prefeito, para estar vendo com Mogi Guaçu como que foi feito. Entendeu? Porque não é fácil. São 72 vagas criadas, só que são 72 pessoas desempregadas. Vereador Dr. Ademir, logo em seguida, vereador Dr. Chaves. O projeto que está em mãos aqui, ele coloca haver concluído o ensino fundamental. Então, o ensino médio não vai ser exigência? Eu entendo que o ensino fundamental, lá atrás, era a antiga 4ª série, né? E hoje é a 8ª série, 9ª série, né? Então, eu entendo que o ensino, eu sempre entendi desse jeito, tá? Que o ensino fundamental, antes de você ter a reforma do ensino, é a antiga 4ª série de grupo, né? Que a gente fez. E hoje é a 9ª série, até uns tempo atrás era o 8º ano, agora é o 9º ano. Eu entendo que o ensino fundamental é isso, tá? Prefeito, o projeto aqui também está errado. Porque ensino fundamental desde o 1º ano. Não, ensino fundamental. Até o 9º ano. Então, até o 9º ano. Ô Claudinei, o projeto é cópia da lei federal, tá? Nós estamos, o que está aí é o que está na lei federal. Então quem vai ter... Então aqui tem que constar, não está constando nada aqui, ó. Haver concluído o ensino... é concluído, tá certo. Então é a 8ª. Ô Vanderlei, só faz Então elas que têm ensino fundamental vão poder prestar o concurso? Eu entendo que todas as que têm o ensino fundamental. Lá atrás, antes da reforma do ensino, tá? Quem tinha a antiga 4ª série, tá? Pelo menos todos os concursos nossos foi nesse sentido. E tá? 8ª série o que era o hoje? ensino fundamental lá atrás? Os 4 anos. 9º ano. Tá? Depois passou até ser até o 8º ano. E hoje até o 9º ano. Correto. Tá? Isso que eu entendo como ensino fundamental. Ô Vanderlei, eu estou com uma cópia aqui do contrato entre Prefeitura e ASPA, né? E eu queria fazer uma pergunta em relação à rescisão. Então, o parágrafo 4º diz o seguinte: em caso de rescisão unilateral por parte da conveniente, que no caso seria a Prefeitura, que não decorra de má gestão, culpa ou dolo do conveniado, a conveniente indenizará o conveniado, inclusive com relação aos custos decorrentes da dispensa do pessoal. Então, a pergunta que eu tenho que fazer, Vanderlei, a Prefeitura tem essa verba disponível para dispensa de todos da ASPA? Durante todo o período que você tem o convênio com a ASPA, você repassa um recurso a mais, a ASPA tem um caixa, tá, para cobrir despesas de rescisão. Hoje deve ter em torno de 3 a 4 milhões esse recurso na ASPA para cobrir essas despesas de rescisão. E a rescisão do convênio com a ASPA não é por culpa da ASPA ou por culpa da Prefeitura, tá? É por uma decisão legal, que está acima tanto da Prefeitura como da ASPA. Tá? Você tem uma decisão maior, que é uma lei federal, tá? Que determina que você não pode mais manter aquele contrato. Tá? Então você não tem saída, sabe? Então não é nem culpa nem da ASPA nem da Prefeitura. E a ASPA não demonstrou interesse de participar dessa licitação, pelo menos por enquanto. Olha, em primeiro lugar, ela tem que mudar o estatuto dela, o estatuto social dela, porque o estatuto social dela não contempla essa questão de convênio. Tá, então ela tem que mudar o estatuto social e se transformar numa entidade, numa OS, tá, que possa vir. Vereador Dr. Chaves. Patrícia, eu gostaria de fazer uma colocação a você como representante de todas as agentes comunitárias, com relação ao que foi afirmado pelos vereadores na semana passada, queria dar os 30 dias de sobrestamento ao projeto. Gostaria de saber o posicionamento das agentes com relação a essa quebra de prazo. Então, na verdade, a gente ficou decepcionada, né? A nossa posição é decepção, porque a gente esperava, a gente procurou um advogado, e a gente contratou esse advogado, e agora nós vamos ter que pagar ele sem saber, porque assim, ele não teve tempo. Nós fomos atrás do advogado terça-feira. Levamos a documentação que ele pediu, e até agora ele não deu um parecer ainda. Ele está estudando, ele está vendo se tem alguma brecha. E agora? Nós vamos ter que pagar uma coisa sem... Então, mas essa pergunta pode ser feita individual para os vereadores. Eu gostaria também da posição de cada um. A minha posição, sem receio nenhum, eu falo, viu, Pati? Eu corri atrás e tentei, né? E eu vejo, assim, de forma legal, regimental, essa votação. Então, eu fui atrás.
Eu tenho a certeza daquilo que eu estou falando. Tá bom? Eu acho... Mas, Heverson. quem? Dr. Demir? Só quero deixar minha posição também. Eu acho que a criação dos cargos não impede que elas entrem na justiça, muito pelo contrário. Hoje, se não criar cargo, não há objeto para se entrar juridicamente. Não, nós não estamos questionando a questão de vocês criar o cargo, porque a gente sabe que vai ser criado. É só que assim, cada um deu a sua palavra, né? Sim, mas nós não sabíamos até que ponto o município estaria correndo o risco de perder o PSF. Até o momento. Tanto é que esse projeto já foi aprovado por essa casa. De maneira irregular. De maneira irregular. O projeto veio, nós aprovamos, né, e depois veio um novo projeto. E aí sim teve esse pedido de sobrestamento. Mas quando nós, na segunda-feira passada, que decidimos por sobrestar, nós não sabíamos ainda quais seriam as consequências desse sobrestamento. Se havia um prazo ou não. Tanto é que nós questionamos, um questionou ao outro. Qual é o prazo que nós temos? Nós temos um mês, uma semana, 5 anos? Ninguém sabia o prazo. E por isso que foi votado sobrestamento. Mas a partir do momento que há o risco de perder o PSF, e o fato de criar os cargos não impede, muito pelo contrário, dá subsídio para que vocês entrem na justiça. Não. Vereador Dr. Chaves, vereador Gerson, vereador Heberson. Ademir, eu vejo o seguinte, no caso da dúvida que foi gerada semana passada, por que então ficou sobrestado por 30 dias e não se pediu uma vista de uma semana? Então eu acho que isso não é justificativo. Eu pedi a vista de uma semana, vocês não aceitaram. Não, isso foi... Pessoal, Roberto, por favor, eu quero Roberto. pedir, eu quero pedir, pessoal, faz favor, eu quero pedir a compreensão do auditório. Está com a palavra o vereador Dr. Chaves. Roberto, você conduziu a sessão. No final que ficou decidido pelo sobrestamento, qual foi o seu pronunciamento? Que está gravado. Que foi pela unanimidade. Concorda ou não? Foi por toda a Então casa. não houve o pedido de vista. O vereador Gerson. Eu lembro muito. Moacir. Alô. Eu lembro muito bem que eu queria 45 dias. Tá? Todos os 15 vereadores estavam preocupados com o emprego de vocês. E todos votaram por unanimidade. Que seja feita. Mas só que nós temos que ter consciência que nós não podemos prejudicar 88 mil habitantes. Nós temos que encontrar uma solução junto com o prefeito. O prefeito está se propondo a abrir várias lacunas para que se possam beneficiar vocês. De forma jurídica, não se entra com uma ação sendo que não tem um objeto. Então tem que abrir essas vagas, 72 vagas, abre essas vagas e vocês entram com mandato de segurança, até para suspender o próprio concurso posteriormente. Vocês não estão pagando os advogados, jogando dinheiro fora. Então os 15 vereadores estão preocupados com vocês, mas nós não podemos perder esse recurso que vai prejudicar muitas pessoas. A saúde pública já está um caos e com esse dinheiro também que deixa de ganhar, também piorar mais ainda. Tá? Os 15 vereadores estão preocupados com vocês. Todos votaram por unanimidade. Eu queria 45 dias. E se não fosse votado, eu até saía do plenário. Mas nós não sabíamos que poderia decorrer de maior gravidade. Vereador Heberson, logo em seguida, vereador Fernando Betti. Eu gostaria de tentar mais uma ajuda ainda, mais uma contribuição para as agentes. Eu não sei se é possível, mas, prefeito, será que existe uma possibilidade ainda de um cadastro de reserva neste concurso? Não, você vai abrir o concurso. Porque você tá tem as criando vagas, os novos bairros. Você tem as vagas, tá? Você vai limitar as vagas por cada unidade. Aquelas que você vai ter o primeiro, a segunda, a terceira classificada, a quarta, todas vão ser classificadas. Eu sou ignorante no assunto. No cadastro, tá? Então, você vai ocupar a primeira colocada, ocupa a vaga naquela circunscrição ali que está delimitado. Você vai ter a segunda, a terceira e a quarta classificada. É que são 72. De repente, está criando esses bairros novos, sei lá, de repente tem mais possibilidade. Veja bem, o que nós vamos ter logo no Azaleia. Né? Só que nós vamos ter que abrir um concurso específico para o Azaleia.
tá? Então, ele vai ter que morar naquela região. Nós vamos ter que ver qual que é a região do Azaleia, tá? E você vai fazer um concurso específico para aquela região. Eu queria saber o seguinte, Vanderlei. Nesse concurso que vai ser aberto 72 vagas, não tem como colocar que tenha um curso de agente comunitário de saúde? Porque o ano passado nós fizemos um ano inteirinho de um curso, indo toda sexta-feira no departamento de saúde, fazendo esse curso. Então, todas aqui têm o certificado, têm a qualificação. Não tem como estar incrementando isso daí para ser mais um auxílio com a gente. Fernanda, tudo que for possível fazer legalmente, tá? Para preservar o emprego de vocês, eu vou fazer. E isso tá? é possível? Tudo que for possível, tá? Porque nós não posso te responder agora. Mas se o jurídico me responder que é legal, tá? E dou abertura para o advogado de vocês irem conversar com o jurídico, marca uma reunião de vocês com o jurídico. Se for possível legalmente, por mim não tem o maior problema. Porque assim, poderia dar essa pontuação de 0,5 por ano, no limite de até 5 anos, nós já entendemos isso daí na outra reunião, só que daí poderia dar um outro porém também, para quem tivesse o concurso, tudo que uma for, pontuação a tudo mais. Que for, tá? Tudo que for possível, tá? Fazer legalmente, tá? Que tiver alcance legal e eu não tiver problema legal, vocês podem ficar tranquilo que eu não tenho o menor problema em fazer. A possibilidade, né, já que não é inevitável o concurso, de ser prova específica ao agente comunitário? Olha, a questão do concurso eu não sei te falar como é que vai ser, porque o que a prefeitura geralmente faz? Ela contrata geralmente um instituto, uma entidade para fazer o concurso, até para não ter envolvimento de servidores municipais. Tá? Você pode falar qual é o programa. Se você vai fazer um concurso para agente comunitário, e eu entendo que o programa, a matéria vai ter que versar sobre o programa de saúde da família. Tá? Eu não vou poder fazer um concurso, por exemplo, como se ele fosse trabalhar numa outra área. Se ele vai trabalhar como um programa de saúde da família, eu entendo que a matéria que vai ter que ser pedida no concurso é a matéria que versa sobre o programa de saúde da família, sobre especificamente aquilo que ela vai trabalhar. Porque a gente sabe que tem meninas que trabalham com a gente que tem quase 60 anos, que assim, ó, que parou de estudar há 10, 15 anos. Elas não estão preparadas, mas com relação ao trabalho, elas sabem muito bem o que é, como que faz. Patrícia, tudo que puder fazer legalmente, tá? Legalmente, e que tiver amparo legal, e que puder fazer para ajudar vocês, tá? Eu estou aberto a fazer. Só um minutinho. Eu vou pedir agora para os senhores vereadores, os representantes, a Patrícia e a Fernanda das agentes comunitárias, o prefeito e a vice-prefeita, para a gente ser bem objetivo agora, que regimentalmente eu estou com um problema de tempo com relação ao pequeno expediente. Então vamos ser bem objetivo agora, tá? Fernando Betti. O senhor prefeito, eu gostaria de saber sobre as agentes que moram na região onde tem UBS. Por exemplo, Jardim São Paulo, Vila Conrado, no Santo André, que exercem os serviços de agente comunitário nos postos próximos a essas unidades básicas de saúde. Elas vão prestar o concurso também para essas unidades onde elas já trabalham? Você tem a localidade onde aquele programa atinge. Tá? Você tem a delimitação. Elas vão ter que estar morando dentro dessa delimitação. Então só vai poder prestar concurso, na verdade, quem mora na região atendida pela ESFs agora, né? Tá? E eu gostaria de saber do senhor prefeito também a questão dessas UBSs, do Jardim São Paulo, Vila Conrado, que a gente tem problemas nos atendimentos médicos, né? Não temos médicos em tempo comercial lá dentro das unidades. Qual é o prazo para que se torne ESFs? Tá. Nós estamos trabalhando no futuro, tá? Todas as unidades básicas de saúde vão ser ESF, tá? Isso inclusive é uma condição do Ministério da Saúde. Só que você leva um determinado tempo para ir fazendo essas transformações. Os novos que nós estamos criando, nós já estamos criando como ESF,
né? Nos antigos, né, conforme for tendo condições legais, for tendo condições financeiras, nós vamos transformando em ESF. Certo. Não tem um prazo determinado para isso? Não tem, tá? Só que tem um prazo determinado pelo Ministério da Saúde. Vai chegar lá na frente, o Ministério da Saúde não vai acertar mais o BS. Okay. Pessoal, veja bem, nós temos um problema regimental. Se for continuar, não vai ter nem projetos para analisar hoje, não vai ter nada. Então eu gostaria, rápido, bem objetivo para... Não que eu não gostaria de... Eu gostaria, mas temos que seguir o regimento da casa. Roberto, vereador Herbert. É só para finalizar, aproveitando o senhor prefeito, eu já comuniquei as agentes aqui, eu estou com uma indicação hoje, Vanderlei, sobre essa pontuação para as agentes, mandando para o executivo, né? Eu vou acrescentar já nessa indicação essa questão do curso introdutório de agente comunitário. Então, eu gostaria, assim, que o senhor acatasse, viu, Pati? Cadê a Pati, não? Né? Então, eu estou manifestando na frente dos agentes que nós estamos acrescentando esse parágrafo só da possibilidade de diferenciar a questão de título às agentes. Não, o Heberson, tudo que puder ser feito, ser acatado, nós vamos estar acatando, tá? Então, eu queria pedir a permissão do autor Heberson em subscrever. Ok. Vereador Ademir. Rapidamente, Vanderlei, você não tem uma preocupação de que, havendo a licitação, a firma que ganhar, eu já conversei com vários colegas médicos, dentistas, enfermeiros, e nenhum deles, na verdade, aceitaria uma redução salarial. E o que está todo mundo com medo é isso. Eu tenho medo de acabar o PSF realmente. Tá? Não ter médico para atender o PSF, não ter auxiliar administrativo, não ter enfermeiro, uma vez que todos estão achando que a firma que ganhar a licitação vai chegar e falar, olha, eu vou reduzir o seu salário em 50%. A licitação vai ter um projeto básico. O Lupe. Tá? Na licitação você vai ter um projeto básico de cada unidade. Né? E a firma vai ter que mais ou menos respeitar isso. Tá? Roberto. Lenice, bem objetivo, depois João Henrique, e depois nós encerramos, porque não vai dar tempo. Vamos lá. Se o Heberson pode só oficializar, eu já havia conversado, elas não têm necessidade de ter na prova sobre computação, internet, aquelas coisas. Então, existe a possibilidade de tirar isso do exame, porque elas não utilizam. Eu já conversei, existe essa possibilidade. Muitas têm grande dificuldade, porque quando se contrata uma empresa, ela põe o tema muito específico sobre internet, o uso uso da informatização, mas que eu já fui ver, não é necessário o cargo que elas ocupam, coloca isso só formalmente, mas já está resolvido de que elas podem não ter essa matéria. Vereador João Henrique. Eu queria uma resposta das agentes comunitárias, porque eu mantenho o meu posicionamento. Eu acho que o Vanderlei fez bem em vir aqui hoje, mas eu acho que isso já devia ter sido discutido na quinta-feira e ter sido visto antes. Então, eu não vou contra o sobrestamento que eu fiz, mas eu estou escutando das agentes comunitárias que elas querem que votem hoje para acabar. Então, se elas falarem isso, eu mudo meu voto. Então, é isso que eu quero deixar bem claro, tá? Que eu só mudaria em consequência disso. Tá? Isso eu já até conversei com o Vanderlei, ele sabe da minha palavra. Já dei até uma entrevista na TV União hoje, que vai sair amanhã, que eu não mudaria o meu voto. Então, se as agentes falar hoje aqui que para elas querem que acabe com isso também, é até para mim ficar mais tranquilo, que eu estaria mudando com consentimento delas. Posso falar? A gente queria agradecer, né, que a gente sabe quem ficou do nosso lado o tempo todo, quem foi verdadeiro com a gente. Então, a gente queria agradecer e pedir para que vocês votem, porque é o melhor para a população, para acabar com isso. Porque a pressão psicológica que nós estamos sofrendo seria mais tempo na incerteza, na indecisão que a gente ia estar trabalhando. E a gente queria agradecer a todos que esteve do nosso lado de verdade, de coração. Nós aqui agradecemos a presença da Patrícia, da Fernanda, das agentes comunitárias, da vice-prefeita, do prefeito. Muito obrigado. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que